Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral reafirmaram nesta terça-feira, em julgamento, que a lei da ficha limpa pode ser aplicada para as eleições gerais deste ano, sem que viole o princípio constitucional da anualidade ou anterioridade previsto no artigo 16 da Constituição Federal. A questão foi debatida no julgamento de um recurso interposto por Francisco das Chagas Rodrigues Alves, candidato a deputado estadual no Ceará, que teve seu registro de candidatura impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral daquele estado. Por 5-2, prevaleceu o entendimento do presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, que apresentou seu voto e considerou a lei válida já para as eleições de 3 de outubro. Já os ministros Marcelo Ribeiro e Marco Aurélio consideraram que a lei da ficha limpa altera o processo eleitoral e que não poderia ser aplicada por ter sido sancionada há menos de um ano das eleições. O Ministério Público Federal recebeu da Polícia Federal 2 caixas de documentação com o relatório final das investigações referentes à Operação Caixa de Pandora, que resultou na perda de mandato e prisão do ex-governador José Roberto Arruda. O material encaminhado à subprocuradoria Raquel Dodge inclui o resultado de perícias técnicas feitas pela polícia nos documentos apreendidos no fim do ano passado. Também foi enviado um relatório parcial com mais de 100 páginas sobre o estado do processo e pedidos de desdobramentos da investigação. Após analisar o relatório, Raquel deve oferecer denúncia de Arruda e de outros acusados de integrar o suposto esquema de corrupção no Distrito Federal, além de avaliar os pedidos de desdobramentos do caso feito pela Polícia Federal. 2 anos após a paralisação das obras do Teatro Municipal de São José dos Campos, foi apresentada à Justiça uma lista com o nome de 7 servidores que participaram diretamente do projeto, cujas bases da fachada foram invertidas. A pedido do Ministério Público, o envolvido do grupo nas falhas do projeto será investigado pela Justiça, com base em ação popular que questiona o desperdício de dinheiro público na obra. Segundo a promotora de Justiça, Ana Chame, a incorporação dos novos réus no processo foi solicitada pela defesa do prefeito de São José, Eduardo Cury. No despacho, ela aponta que qualquer pessoa beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja identidade se torne conhecida no curso do processo, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo restituído o prazo para contestação e produção de provas. Confira como fica o tempo em toda a região. As temperaturas mínimas estarão em baixa durante a noite desta quinta-feira. No litoral norte, o céu estará parcialmente nublado. Em Ubatuba e Caraguá, mínima de 12 e máxima de 24 graus. Mínima de 10 em São José dos Campos. Já em Taubaté e Pinda, a máxima atinge os 23 graus. E em Guaratinguetá e Aparecida, mínima de 12 e máxima de 23. Por unanimidade, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação à empresa Lima Araújo Agropecuária no primeiro processo por trabalho analógico ao de escravos julgados na Justiça Brasileira. A empresa foi condenada a pagar R$5 milhões de multa por ser flagrada em vistoria mantendo 180 trabalhadores em condições de escravidão nas fazendas Estrela de Alagoas e Estrela de Maceió, no sul do Pará. Os trabalhadores, entre eles mulheres e crianças, foram resgatados em 98. Os trabalhadores viviam em condições suburbanas, em alojamentos imundos, sem condições de higiene, sem alimentação adequada, sem salário e eram mantidos praticamente como reféns, sob a vigilância de seguranças armados, que os impediam de sair da propriedade. Este é o primeiro processo já movido contra uma empresa por causa de trabalho escravo no Brasil. Segundo o TST, a prática, que atinge cerca de 40 mil trabalhadores, é bastante usual no meio rural brasileiro. A forte expansão do crédito para a compra de imóveis e veículos está roubando espaço de outras modalidades de financiamento. Como o bolso do brasileiro é o mesmo, sobra menos dinheiro para parcelar outros produtos, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis. Por hora, ninguém fala em estagnação do varejo, como os próprios números do setor têm mostrado. No primeiro semestre, houve alta de 11% das vendas do comércio em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, em relação ao mês imediatamente anterior, móveis e eletrodomésticos têm tido o desempenho mais fraco que outros segmentos. Nos 12 meses encerrados em junho, os empréstimos para aquisição de imóveis cresceram 44% e os para compras de veículos subiram 34%. No mesmo intervalo, o crédito para outros bens, que inclui eletrodomésticos e eletroeletrônicos, entre outros segmentos, avançou apenas 2%.
Automóveis importados adaptados para pessoas que tenham deficiência física estão isentos de impostos de importação. A desoneração consta em portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União pelo Ministério do Desenvolvimento. A alíquota do imposto passou de 35% para 0%. Mas a isenção só é válida para os automóveis de passageiros usados e adaptados a portadores de necessidades especiais. De acordo com o Ministério, a medida tem como objetivo facilitar a transferência desses veículos para o Brasil pelos brasileiros que já os tenham no exterior. Para serem importados com isenção, os automóveis devem ser de propriedade de brasileiros com deficiência física que residam há no mínimo 2 anos no exterior e desde que tenham sido adquiridos há mais de 180 dias da data de registro da licença de importação. Além disso, esses veículos não poderão ser vendidos, transferidos ou alienados por um prazo de no mínimo 2 anos depois da importação. Mais de 60 pessoas estão desaparecidas depois que um deslizamento provocado por uma série de fortes chuvas atingiu uma cidade no sudoeste da China. Várias pessoas ficaram presas sob suas casas quando dormiam. Uma fonte do governo provincial, que pediu anonimato, afirmou a agências de notícias locais que equipes de resgate foram enviadas ao município para procurar 67 desaparecidos. A China enfrenta as piores inundações da última década, em especial no sul e nordeste do país, com mais de 3.400 mortos e desaparecidos desde maio, quando começaram as chuvas de monção. Deste total, 1.500 pessoas são vítimas fatais de deslizamentos e enchentes em agosto. No condado de Zhoukei, na província de Gansu, 470 continuam desaparecidos por causa dos deslizamentos, que deixaram 1.270 mortos. Termina aqui o RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta. O maior homem da história. 19 longos séculos são passados. Personalidade central da raça humana. Líder da civilização moderna. Os exércitos deste mundo. As frotas que já se construíram. Os parlamentos que já se reuniram. Todos os reis que já reinaram. Postos todos juntos, não influíram tão poderosamente na vida da humanidade como fez esta vida singular. Jesus. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade. Preparando você para o mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos. Exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação. Formando seres humanos. O maior homem da história. 19 longos séculos são passados. Personalidade central da raça humana. Líder da civilização moderna. Os exércitos deste mundo. As frotas que já se construíram. Os parlamentos que já se reuniram. Todos os reis que já reinaram. Postos todos juntos, não influíram tão poderosamente na vida da humanidade como fez esta vida singular. Jesus.